Senta aqui com a sua xícara de café, porque o bafo que chegou até a gente hoje cheira tão forte que você vai sentir pelo nariz antes mesmo de eu abrir a boca, gente. Mais um capítulo dessa novela que o Brasil escreve todo dia, sem precisar de roteirista, e dessa vez a trama tem advogado, câmera de celular, máscara no rosto e uma ONG com um passado que a justiça já assinou embaixo e carimbou com todas as letras. O advogado Marcos Roberto Cebola e Silva destruiu a própria narrativa ao vivo ao se auto-reconhecer numa foto comprometedora dentro da investigação que ele mesmo vinha atacando publicamente nas redes. E os documentos mostram que ele aparece ligado a uma ONG formalmente apontada pelo Ministério Público de São Paulo como braço operacional do PCC. Um bafão dessas proporções eu juro que não esperava encontrar numa terça-feira comum, amiga, mas aqui estamos, sentadas juntas nessa bagunça toda. E se você já tá passada com o que esse Dr. Cebola fez ao sair pela internet atacando o promotor da Operação Vernix enquanto carregava essa bagagem toda nas costas, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem aí é ainda mais saboroso, gente, e você vai querer estar aqui quando a gente abrir tudo isso de uma vez. Antes de continuar, um recado rápido. Se inscrever nesse espaço não custa nada e garante que você não perca o próximo bafo dessa proporção, porque eles chegam sem avisar, sem pedir licença e sem se preocupar nem um pouco com o seu horário. Porque olha, tem uma coisa que eu aprendi acompanhando o escândalo nessa vida toda, tá? Quando alguém aparece em público com um discurso polido, articulado, cheinho de argumento jurídico, atacando um investigador que carrega mais de uma década de decreto de morte nas costas, a primeira pergunta que você precisa fazer é a seguinte: quem lucra com isso? E a segunda, ainda mais importante, ainda mais reveladora, a vida de quem tá falando aguenta esse nível de escrutínio? Porque entrar nessa arena e apontar o dedo para quem o crime organizado já tentou eliminar de formas muito concretas, gente, é um movimento ousado. Ousado demais para quem tem gaveta suja. Ousado demais para quem tem foto de máscara circulando em audiência judicial. E quem quiser acompanhar de pertinho cada fio dessa história, se inscreve aqui agora mesmo, porque esse espaço não vai largar o osso enquanto tiver detalhe para contar. E tem muito detalhe ainda por vir, amiga. Muito mais do que a manchete entrega. Deixa eu te contextualizar o cenário completo antes de qualquer coisa, porque essa história tem mais camadas do que parece quando você olha só para a superfície do que saiu na mídia. A Operação Vernix não é uma investigação qualquer, gente. É uma investigação de peso real, com anos de construção, com documentação densa, envolvendo movimentação financeira suspeita, com conexão direta ao PCC. O promotor responsável por essa operação é o Dr. Lincoln Gaquiaê, um nome que você precisa guardar porque ele representa exatamente o tipo de servidor público que vira alvo por fazer bem o trabalho que escolheu fazer, sem pedir permissão para ninguém e sem recuar quando a pressão aumenta. Em 2018, esse homem assinou pessoalmente o pedido de transferência de Marcola e da cúpula inteira do PCC para o sistema federal, sozinho, com o governador contra, com o procurador-geral contra, com o secretário de segurança contra, com o secretário de administração penitenciária contra. Todos do outro lado, e ele foi sozinho de qualquer forma, porque era o que ele achava que era certo fazer. Desde então, carrega o que ele mesmo chama de decreto de morte sem solução, e ele não usa essa expressão de forma dramática, não é figura de linguagem, é a descrição de uma realidade documentada, com processos e ocorrências registradas em cartório. Mais de 10 processos de ameaça. O mais recente em novembro do ano passado, quando alugaram uma casa a 800 metros do condomínio dele só para levantar drones e mapear a rotina. Encontraram nos celulares dos investigados prints do Google Maps com os trajetos que ele faz todo dia, da casa para o trabalho, do trabalho para a academia, da academia de volta para casa, um roteiro completo. Esse é o promotor que o Dr. Cebola escolheu atacar publicamente. Guarda esse nome aí, porque ele volta com força lá na frente. E se você é nova por aqui e tá chegando nessa história sem nenhum contexto anterior, se inscreve nesse espaço, gente, porque esse caso tá longe de acabar e aqui a gente conta tudo sem deixar passar detalhe nenhum. Cada fio dessa teia vai aparecer aqui na ordem que ele aparecer lá fora, sem corte e sem filtro. A Operação Vernix investiga 6 pessoas ao total. Uma delas é Deolane Bezerra, que tem fama de sobra, tem câmera em cima, tem advogado falando por ela e tem apoiadores barulhentos espalhados por todas as plataformas de rede social que você puder imaginar.
As outras 5 investigadas têm ficha no PCC, têm processo, têm condenação, têm histórico registrado e verificável dentro do crime organizado, com nome em sentença transitada em julgado. São personagens carimbados, gente. E aí aparece no YouTube e no Instagram um advogado chamado Marcos Roberto Cebola e Silva, que formalmente nem era advogado da Deolane nos autos, construindo vídeo após vídeo com a mesma tese central. A investigação estava sendo conduzida de forma errada, os termos jurídicos estavam sendo usados incorretamente, Deolane estava sendo perseguida por ser quem é, e o promotor que assina o caso não teria idoneidade para estar à frente de uma investigação desse porte. Discurso polido, bem estruturado, com horário de postagem regular, como se tivesse pauta definida, como se tivesse alguém coordenando o ritmo. Mas repara num detalhe que diz muito mais do que qualquer argumento técnico que ele tenha apresentado em qualquer vídeo, amiga. Em nenhum momento, em nenhuma gravação, em nenhuma live, em nenhum story, o Dr. Cebola mencionou os outros 5 investigados. Nenhum. Construiu o argumento inteiro, como se Deolane fosse a única pessoa existente nessa investigação, como se o inquérito tivesse sido fabricado especificamente para prejudicar ela, quando todo documento público disponível diz exatamente o contrário com clareza total. Um absurdo completo, gente. Porque o Dr. Cebola atacou, entre outros pontos, o fato de o promotor ter usado os termos em tese e supostamente ao se referir aos crimes investigados nas declarações públicas. E olha, vou te falar uma coisa com toda a clareza do mundo, tá? Isso é exatamente o que a lei exige de qualquer pessoa que fale publicamente sobre investigação em curso. Todo apresentador de televisão faz isso. Todo comentarista jurídico que aparece numa grade de programação faz isso. Todo jornalista treinado faz isso. Porque enquanto não há condenação transitada em julgado, você usa o condicional, você qualifica a afirmação, você protege o princípio constitucional da presunção de inocência que está escrito na Constituição Federal com todas as letras, sem ambiguidade nenhuma. Isso é processo penal básico, é aula do primeiro semestre de qualquer faculdade de direito do país. E o Dr. Cebola, sendo advogado formado e registrado, sabe disso melhor do que qualquer um de nós aqui sentada na frente dessa tela, pode ter certeza disso. Então, quando um profissional do direito vai a público atacar justamente esse detalhe técnico como se fosse prova de incompetência ou de má-fé do investigador, a pergunta que sobra é uma só: para quem esse discurso está sendo construído? Quem precisa que esse promotor específico pareça incompetente ou desonesto aos olhos do público em geral? Quem se beneficia concretamente se o Dr. Lincoln Gaquiaê perder credibilidade pública enquanto a operação ainda está em andamento? Pensa bem antes de responder, porque a resposta vai aparecer lá na frente dessa história e ela não tem nada de bonita. E se você acha que é só isso que tem por trás dessa história toda, se inscreve agora mesmo, porque o que vem aí muda completamente a sua leitura dessa novela, gente. Isso aqui ainda mal começou, e os próximos parágrafos são os que mudam o ângulo de tudo. Vamos juntar mais umas pontas, porque a teia vai ficando mais densa conforme a gente puxa os fios com cuidado. A Deolane foi presa no contexto de uma investigação sobre rede de movimentação financeira ligada ao PCC. Ela teria entrado nessa rede por meio de um dos operadores financeiros da facção, que a mencionava em mensagens internas trocadas com outros membros. Tem imagens dela com parentes do Marcola em situações que não têm nenhuma explicação profissional óbvia. Tem registro de visita dela a um integrante do PCC dentro de um presídio, sem ela estar formalmente advogando para esse preso nos autos daquele caso, o que remove o único argumento técnico que poderia justificar a presença. Tem foto dela usando um cordão com o símbolo do TH da Maré, que é liderança de morro conhecida e documentada do Rio de Janeiro. A carteira da OAB dela estava suspensa no período relevante, então o argumento de que toda relação seria exercício regular da advocacia perdeu completamente o apoio técnico que tinha antes. Essas informações têm anos, gente. Estão na internet, disponíveis para qualquer pessoa que queira olhar com atenção. Por mais que pessoas próximas a ela tentem sistematicamente apagar esse histórico das buscas e das timelines, você ainda encontra tudo com uma pesquisa simples num domingo à tarde, sem precisar de fonte especial. E mesmo assim, um advogado apareceu nas redes com frequência e com consistência para defender a narrativa de que a investigação inteira seria ilegítima, uma perseguição fabricada por vaidade institucional ou por interesse midiático, sem mencionar os outros 5 investigados com fichas carimbadas.
sem tentar explicar por que eles estariam ali dentro de uma suposta perseguição a Deolane, sem tocar nesse ponto sequer uma vez em nenhuma das gravações. Mas calma que ainda tem mais, gente, e o que vem é exatamente o que trava a mandíbula de vez e não deixa mais soltar. Porque o que chamou a atenção de quem acompanhou os vídeos do Dr. Cebola com atenção real foi a semelhança quase cirúrgica entre os argumentos dele e os argumentos usados pela própria família de Deolane, pelas irmãs dela, pelo advogado Aurí Lopes Júnior, que representava ela formalmente nos autos. Todos com o mesmo roteiro central. Todos apontando para o mesmo ponto, com a mesma ênfase, com os mesmos exemplos específicos, como se tivessem saído da mesma reunião, com o mesmo briefing na mão e tivessem combinado quem ia falar o quê e em que ordem. E presta atenção nesse detalhe porque ele importa muito mais do que parece na primeira leitura. Nenhum deles falou sobre os outros 5 investigados em nenhum momento público relevante. Nenhum tentou explicar por que esses 5 nomes com histórico concreto estariam envolvidos numa suposta perseguição ao promotor ou a Deolane. E a razão é simples, gente, porque não tinha como explicar sem derrubar a própria tese. Então a solução foi fazer de conta que eles simplesmente não existiam, construir um caso paralelo onde a investigação era sobre Deolane e exclusivamente sobre Deolane e empurrar esse enquadramento nas redes sociais com consistência suficiente para que parecesse crível a quem não leu os documentos do processo e não acompanhou os detalhes publicados nos autos. Isso é sofisticado, gente. Sofisticado e perturbador ao mesmo tempo, porque funcionou com uma parcela expressiva do público que acompanhava o caso só pela superfície do que aparecia no feed. Quem quiser acompanhar de pertinho cada desdobramento desse caso, se inscreve agora mesmo nesse espaço, porque aqui a gente não vai parar de contar, e o que vem a seguir é o ponto que vira tudo de cabeça para baixo de uma vez só, sem aviso e sem cerimônia. Aí a gente começa a se perguntar, né? E olha que eu ainda nem cheguei na parte mais pesada da história, gente. Então respira fundo antes de continuar. Por que o Dr. Cebola se importava tanto com tudo isso? Ele não tinha obrigação profissional nenhuma de fazer esses vídeos. Não era advogado nos autos. Não representava formalmente ninguém nesse processo específico. Não tinha vínculo declarado com nenhuma das partes que justificasse essa dedicação pública de tempo e energia. Mas foi. Com frequência regular, com argumentos bem estruturados, com uma cadência que não parecia aleatória nem improvisada por quem acorda num dia e decide gravar porque sim. E quando você para de olhar para o que ele diz e começa a olhar para onde ele esteve, com quem ele circulou, em quais documentos o nome dele aparece, as coisas ficam muito mais interessantes e muito mais graves, amiga. Porque tem uma entidade chamada Pacto Social e Carcerário que começa a aparecer quando você puxa esse fio específico, e ela tem uma história documentada e julgada que muda o contexto de absolutamente tudo o que aconteceu antes nessa narrativa toda. O nome parece sério, né? Parece uma entidade de defesa de direitos humanos, uma iniciativa de cidadania, algo com missão social bonita, escrita no estatuto e numa placa na entrada. E talvez seja exatamente por isso que o nome foi escolhido dessa forma, amiga, porque fachada boa é fachada que não parece fachada quando você olha de longe sem saber o que está dentro. Segura o coração que essa parte ainda não é o fim, tá longe de ser. E olha que eu ainda nem contei o pior de tudo isso, então se inscreve agora mesmo nesse espaço, gente, porque o que falta sair aqui é o que de verdade muda a leitura de tudo que você já viu nesse caso inteiro, e quando eu contar você vai entender por que esse bafo específico é diferente de tudo que já passou por aqui antes. O delegado que acompanhava as investigações prestou depoimento detalhado sobre uma audiência específica ligada exatamente a Pacto Social e Carcerário. Nessa audiência, foi exibida uma fotografia com várias pessoas presentes, todas usando máscaras cobrindo o rosto. O investigador Hasdorf Jr. contou que inicialmente sequer reconheceu o Dr. Cebola na imagem. Rostos cobertos, figuras paradas lado a lado, nada que indicasse imediatamente e com segurança quem era quem naquela foto específica. E sabe quem apontou qual das figuras mascaradas era ele, gente? O próprio Cebola. Ele mesmo, com a própria voz, indicou qual silhueta coberta de máscara era a dele naquela imagem, e na sequência perguntou em voz alta se aquela presença o envolvia na investigação em curso. Pensa bem no que aconteceu naquele momento, gente. Pensa com calma.
O advogado que vinha publicamente questionar a idoneidade de uma investigação entrou numa audiência dessa mesma investigação, olhou para uma foto com vários rostos mascarados, reconheceu a própria silhueta com uma precisão que só quem sabe que estava ali teria e abriu a boca para confirmar em voz alta. Ninguém apontou para ele. Ninguém disse, esse aqui mascarado é você, Dr. Cebola. Ninguém sugeriu nada. Ele chegou lá, viu a foto, identificou a própria presença mascarada dentro de uma imagem que devia ser incriminatória e ainda perguntou se isso o colocava no inquérito, como se a pergunta em si não fosse já uma resposta. Um bafo que nem roteirista de novela das 9 escreveria com essa cara, gente, porque ficaria inverossímil demais para passar pelo crivo do diretor. E o bafo é o seguinte, gente. O Dr. Marcos Roberto Cebola e Silva, o advogado que saiu pela internet construindo vídeos polidos, atacando o promotor da Operação Vernix e sustentando com eloquência que Deolane estava sendo perseguida, aparece com vínculos documentados a Pacto Social e Carcerário, uma ONG apontada formalmente pelo Ministério Público de São Paulo como braço operacional do PCC dentro do sistema de justiça. O advogado que estava à frente da Pacto Social, Renan Bortoleto, foi preso preventivamente em janeiro de 2025 e condenado a 6 anos e 9 meses de prisão, por conta exatamente dessa ligação estrutural entre a ONG e a facção. A sentença é direta, sem eufemismo. A Pacto Social operava como setor formal de reivindicações do PCC com o objetivo declarado de promover ações judiciais e mobilização coordenada em favor de presos ligados à facção, usando o sistema legal como ferramenta operacional. E nos documentos de uma alteração de estatuto feita em fevereiro de 2022, criada especificamente para ampliar a capacidade da ONG de entrar com ações judiciais coletivas em nome de presos que nem eram associados formais, aparece a figura do Dr. Cebola, ligado à documentação dessa fase de expansão. Presente naquela foto de máscara que ele mesmo reconheceu como sendo dele numa audiência judicial. Mencionado por fonte policial como articulador da estruturação da entidade nesse período específico de crescimento. Tudo isso ao mesmo tempo em que gravava vídeo atrás de vídeo tentando desmoralizar publicamente o promotor da maior operação contra o crime organizado em andamento no país. Que criatura, gente. Que criatura mesmo. E se você acha que o Dr. Cebola tem que se explicar por tudo isso publicamente e com detalhes, se inscreve agora mesmo nesse espaço, porque essa história não acabou e aqui a gente não vai parar de contar nenhum detalhe que aparecer. Então, o que essa revelação muda na leitura de tudo que veio antes, gente? Muda quase tudo de uma vez. Porque o discurso público do Dr. Cebola ganha um enquadramento completamente diferente quando você encaixa esse contexto todo no lugar certo. Quando ele foi às redes questionar a idoneidade do promotor que pediu a transferência de Marcola para o sistema federal, que investiga os financeiros do PCC com anos de dedicação, que carrega ameaças de morte documentadas há mais de 10 anos consecutivos sem parar, ele estava, segundo a linha investigativa que resultou em condenação, agindo dentro de um padrão que já foi registrado antes, com consequências muito mais violentas e muito mais definitivas para outras pessoas. O PCC tem histórico concreto e documentado de atacar agentes públicos que trabalham contra a organização de formas que vão muito além do discurso de YouTube. O delegado Machado Dias, em 2003. O delegado Rui Fontes, no ano passado, assassinado 6 anos depois de já ter se aposentado, como se nem a aposentadoria e nem o tempo garantissem proteção quando o inimigo tem memória longa e estrutura operacional mantida. O Dr. Lincoln Gaquiaê disse isso com todas as letras numa entrevista que poucos prestaram atenção quando saiu. Essas ações, quando tomam a forma de ataque público e coordenado a reputação de um investigador, servem para dissuadir investigadores mais jovens de entrar nessa área, de pegar esses casos específicos, de assinar esses inquéritos que todo mundo sabe que tem preço alto demais para pagar sozinho. É a mesma lógica de sempre operando numa versão que usa gravata, câmera de celular e linguagem jurídica em vez de arma. Mais limpa de ver, mais fácil de negar na audiência, mais difícil de provar no papel, mas com o mesmo objetivo final de sempre por trás de tudo. E se você ainda quiser acompanhar como essa investigação avança nos próximos meses e nos próximos anos, se inscreve aqui nesse espaço agora mesmo, porque a gente vai continuar trazendo tudo que sair. Toda vez que sair, sem economizar detalhe nenhum e sem deixar que a poeira abafe o que foi provado.
A pacto social e carcerário foi classificada pela justiça com linguagem direta e sem eufemismo em nenhum momento da sentença. Estrutura operacional do PCC criada para mover o sistema legal em favor de presos da facção, usando recursos legítimos do ordenamento jurídico como cobertura. O advogado oficial da entidade foi condenado a quase 7 anos de prisão com regime fechado. A ONG tinha capacidade ampliada de entrar com ações coletivas em nome de presos que nem eram associados formais da entidade, o que significa que o alcance operacional dela era muito maior do que o nome de fachada sugeria para quem olhava de fora sem ter acesso aos documentos internos. E o Dr. Cebola aparece nos documentos dessa fase específica de expansão, aparece na foto que ele mesmo identificou como sendo dele numa audiência judicial diante de testemunhas, é mencionado por fonte policial como articulador da estruturação da entidade naquele momento, e mesmo assim foi ao YouTube falar sobre idoneidade. Sobre a idoneidade de outra pessoa. Achei um luxo, tá, gente? Que criatura, pelo amor de Deus, que criatura mesmo. Tem mais uma camada que a gente precisa abrir antes de fechar esse bafo completamente, porque ela é importante e ela incomoda de um jeito que não passa fácil depois que você vê com atenção. O Dr. Lincoln Gaquiaê não é um nome abstrato nessa história, gente. Ele é uma pessoa física que acorda todo dia sabendo que tem gente com print do trajeto da casa dele salvo no celular de um criminoso preso. Que alugaram casa a 800 metros do condomínio onde ele mora, que levantaram drones, que mapearam o horário de academia, que registraram os percursos cotidianos com uma minúcia que diz muito sobre a seriedade da intenção por trás disso tudo. E mesmo assim ele continua assinando inquérito. Continua investigando, continua sendo o mesmo servidor público que em 2018 ficou sozinho contra todos os cargos acima dele na hierarquia e assinou o pedido de transferência de Marcola de qualquer jeito, porque era o que ele entendia como certo independente do custo pessoal que viria depois. Quando você coloca o comportamento público do Dr. Cebola num lado da balança e o histórico do Dr. Lincoln do outro, o contraste entre as trajetórias dos dois fala mais do que qualquer comentário que eu pudesse acrescentar aqui. A história fala por si, amiga, e fala alto. A pergunta incômoda que esse caso inteiro joga na mesa antes de fechar é a seguinte, e eu quero que você fique com ela depois que esse vídeo acabar e você for fazer outra coisa. Até onde vai a linha real entre o exercício legítimo da advocacia e a operação coordenada de deslegitimação de uma investigação criminal em curso? Porque o argumento público que foi construído ao longo de meses de vídeos e posts era sempre o mesmo. Deolane estava sendo perseguida por ser famosa, por ser mulher, por ser advogada negra com voz alta. Que a investigação era uma construção midiática sem substância real. Que o promotor tinha má-fé ou incompetência técnica, que os termos jurídicos eram usados de forma errada como prova disso. Tudo isso dito, com câmera e microfone e linguagem elegante, por um homem que aparece ligado documentalmente a uma entidade condenada como braço operacional do PCC por sentença com trânsito em julgado. Quando o principal porta-voz da tese de perseguição carrega essa bagagem toda nas costas, o peso da narrativa muda completamente de lado sem precisar de mais nenhuma prova adicional. E quem fica com o constrangimento maior no final de tudo é exatamente quem mais fez barulho, quem mais postou vídeo com tom de autoridade, quem mais foi a público com microfone e com a segurança de quem achava que a conta nunca ia chegar de volta no mesmo endereço. Mas a conta chegou. Chegou numa audiência, com uma foto, com uma pergunta que ele mesmo fez em voz alta, sem precisar que ninguém perguntasse no lugar dele. Que biruleibice de proporção histórica, gente. Que vergonha alheia, que não cabe numa só tela. Deixa a sua inscrição aqui nesse espaço, gente, porque essa investigação segue, os desdobramentos seguem, e aqui a gente continua trazendo tudo o que sair, com todos os detalhes que esse nível de bafo merece sem cortar nada. Manda esse vídeo para alguém que ainda acha que isso é perseguição política pura e simples. Sério, manda agora antes de fechar esse app, porque às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é mostrar o que está escrito nos documentos antes que a versão conveniente tome conta de vez. E manda pra gente nas redes qual é o próximo bafo que você quer ver a gente destrinchar aqui, porque a fila tá grande, a gente tá de olho em tudo e a próxima história já tá chegando sem dar aviso. Gravata não é garantia de idoneidade, é só tecido.